Hoje vamos falar sobre o programa do seguro-desemprego. Qual a sua finalidade, quem tem direito de receber esse benefício e muito mais sobre o assunto. O programa do seguro-desemprego, ele tem por objetivo criar um amparo para o trabalhador pelo período que ele se encontrar sem trabalho. A finalidade do programa do seguro-desemprego é cuidar para que o trabalhador tenha uma renda enquanto ele procura uma nova oportunidade de trabalho, por exemplo. Ele foi criado pelo Fundo de Amparo do Trabalhador, o FAT, e ele se destina a trabalhadores de carteira assinada que foram demitidos sem justa causa. Para receber esse benefício, o governo estipula aí alguns critérios necessários que a gente vai abordar aqui nesse vídeo. Se a sua intenção for entender mais sobre o assunto, continue conosco nesse vídeo. Olá, eu sou a Luana Ludmila, aqui do canal Humans Training. Eu trabalho há 10 anos com o departamento pessoal e o meu objetivo é te ajudar a entender mais sobre os assuntos relacionados a departamento pessoal, a recursos humanos. Então, se o seu objetivo é aprender mais sobre o departamento pessoal e alavancar na sua carreira, continue aqui conosco. Mas antes disso, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal para que a gente consiga alcançar mais pessoas com esse conteúdo. Como funciona o programa do seguro-desemprego? O programa do seguro-desemprego, como a gente já falou, ele foi criado pelo FAT, que ele tem a proposta de oferecer um auxílio financeiro para o trabalhador desempregado por um período de tempo que varia conforme a sua situação. Por exemplo, alguns variam, depende da quantidade de tempo de serviço na empresa, pelos anos que ficou, qual a quantidade de parcelas que a pessoa já recebeu antes. Então, são alguns critérios que influenciam no recebimento do benefício. Ele é um benefício previdenciário, direcionado a trabalhadores de carteira assinada que tenham sido demitidos sem justa causa. A proposta do seguro é cuidar para que o trabalhador ele tenha aí uma renda num período de tempo, num espaço de tempo, até que ele consiga uma nova oportunidade de emprego. Mas o que diz a legislação sobre o seguro-desemprego? Ele foi criado inicialmente por uma lei 7.998 de 1990 e foi alterado para a lei 13.134 de 2015. Essa lei ela teve por objetivo de atualizar a legislação que já existia sobre o seguro, trazendo alguns critérios novos, como a quantidade de tempo de serviço, a quantidade de parcelas e os prazos de pagamento com relação ao benefício. Então, a lei ela veio subsidiar o benefício previdenciário para que o trabalhador fique amparado num período necessário quando ele estiver sem carteira assinada. Vamos entender um pouco mais de como funcionam as condições necessárias para o trabalhador ter direito ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele é um direito garantido a todos os trabalhadores de carteira assinada, de empregados, pessoas jurídicas ou físicas a ela equiparadas. Isso inclui também a rescisão indireta, aquela quando o empregado pede demissão por conta do empregador não estar cumprindo com o contrato de trabalho. Além disso, existem outras categorias que também têm direito a receber o seguro-desemprego, alguns outros empregados, que são os trabalhadores resgatados em condições de trabalho forçado ou análogas à escravidão, empregados domésticos, mas eles precisam ter pelo menos 15 meses de contribuição num período de 24 meses. Além disso, os pescadores no período de defesa, ou aquele período em que o pescador não pode fazer a pesca para a proteção dos animais. Então, nesse período, ele também tem direito ao recebimento do seguro-desemprego. Só que existem algumas diferenciações aí com relação a tempo e parcelas, que variam de 3 a 5 para cada situação, que a gente vai abordar um pouquinho mais adiante. Além dessas situações, existe também a situação do colaborador, que ele entrar de licença na empresa para poder fazer algum curso de qualificação custeado pela empresa. Então, esse trabalhador ele também tem direito ao recebimento do seguro-desemprego. Além disso, o trabalhador que ele precisa não ter condições, uma renda suficiente para poder se manter nesse período. Então, caso o empregado ele tenha algum tipo de renda e o governo ele conseguir fazer esse cruzamento de informação, também o empregado ele não tem o direito de receber o benefício. Até porque ele se destina para uma pessoa que ela não tem condições de se manter nesse período que ela vai estar sem carteira assinada, com contrato suspenso. Além disso, empregados que estejam recebendo algum outro benefício da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio acidente. Nesses casos, o trabalhador também tem direito ao seguro-desemprego. Qual o tempo necessário para fazer jus ao benefício do seguro-desemprego? A gente viu que é preciso o trabalhador ele ter pelo menos 12 contribuições num período de 18 meses, na primeira solicitação. Na segunda solicitação, a gente viu que ele precisa ter pelo menos 9 meses, num período de 12 meses de trabalho.
e na terceira ter pelo menos 6 meses num período de trabalho imediatamente contados à data de demissão. Então, esse período ele volta a contar do zero a partir do momento que você tem a terceira solicitação. E a gente vai ter também entender como funcionam as parcelas com relação ao tempo. Então, as parcelas elas iniciam de 12 a 23 meses. O trabalhador, numa primeira solicitação, ele tem direito a 4 parcelas. Acima de 24 meses, ele tem direito a 5 parcelas. Se ele tiver 6 meses de contribuição, então ele vai ter aí só 3 parcelas de recebimento do seguro-desemprego. Lembrando que, para casos de empregado doméstico e trabalhadores resgatados em condições de trabalho forçado ou análogas à escravidão, são somente 3 parcelas de um salário mínimo. Então a gente vai ver que para trabalhadores urbanos, de pessoa jurídica, os valores eles variam. Existe uma tabela que a gente vai colocar aqui na tela para explicar direitinho a questão dos valores e como eles são computados, mas para trabalhadores domésticos e empregados resgatados em condições de trabalho forçado ou análogas à escravidão, nesse caso eles só têm direito a 3 parcelas e também de um salário mínimo vigente do período da sua solicitação. O processo do seguro-desemprego pode ser feito de 3 formas: através do site do governo federal, pelo aplicativo da carteira de trabalho digital, que é a que tem sido mais utilizada com a pandemia e com as restrições nos órgãos, e também por um e-mail à Superintendência Regional do Trabalho da sua região. Ou seja, por esses 3 meios de comunicação com o governo, você tem como fazer a solicitação do seu benefício, do seguro. Mas para isso, em qualquer uma delas é necessário ter alguns documentos em mãos, como o CPF e RG para conferência dos dados, o requerimento do seguro-desemprego, que ele é fornecido pela empresa, juntamente com o termo de rescisão de contrato. Então, esses documentos eles são importantes, especialmente o requerimento do seguro-desemprego, porque ele tem lá um número de protocolo que será necessário para poder fazer a conferência dos dados. Além disso, quando for feito em um órgão presencial, é necessário também levar comprovante de endereço, a carteira de trabalho física e seus documentos pessoais. Tendo esses documentos em mãos, você consegue dar entrada no seu benefício, tanto pelo site do governo quanto pelo aplicativo da carteira digital, que eu aconselho por ser muito mais fácil, mais simples e mais rápido também o processo. Lembrando que o prazo para dar entrada em um novo benefício, quando já tiver sido feita uma solicitação de seguro-desemprego, é de 16 meses entre um benefício e outro. Esse prazo ele funciona como um período aquisitivo para que o trabalhador ele tenha direito novamente de gozar do benefício do seguro-desemprego. Quantas parcelas o ex-funcionário tem direito? O pagamento do valor total do seguro-desemprego pode ser feito em 3 e 5 parcelas. A gente vai ver aqui que entre 3 e 5 parcelas, a gente vai ver aqui na tela a tabelinha que representa essas parcelas. A primeira solicitação ela é referente a 12 a 23 meses. Então, nesse caso, o trabalhador ele tem 4 parcelas. E um vínculo superior a 24 meses, ele tem 5 parcelas. No caso da segunda solicitação, então ele vai precisar ter de 9 a 11 meses de vínculo para poder ter direito a 3 parcelas. De 12 a 23 meses de vínculo, ele vai ter 4 parcelas. Acima de 24 meses, ele terá 5 parcelas. E no caso de uma terceira solicitação, ele vai ter de 6 a 11 meses, 3 parcelas. De 12 a 23 meses, 4 parcelas. E acima de 24 meses, ele tem aí as 5 parcelas garantidas. Como é feito o cálculo do seguro-desemprego? O INSS ele leva em consideração os 3 últimos salários do trabalhador em média para fazer o cálculo do seguro-desemprego. Além disso, como a gente vai observar aqui numa tabelinha que a gente está colocando aqui em tela, o seguro-desemprego ele não pode ser inferior a um salário mínimo, nem superior a 1.912. Ele leva alguns critérios, a gente vai observar aqui que para cada solicitação requer alguns critérios para poder somar e fazer a percepção do valor. Então, esses valores eles são calculados em média, mas lembrando que trabalhadores resgatados em condições de trabalho forçado ou análogas à escravidão, assim como empregados domésticos, o seguro-desemprego ele é sempre um salário mínimo vigente da data da solicitação. Por exemplo, no ano de 2021, agora, o salário mínimo vigente é R$ 1.100. Qual o prazo para solicitar o seguro-desemprego? Começa a contar a partir do 7º dia após a data da demissão para trabalhadores formais até 120 dias, contados a partir da data da demissão. Para trabalhadores resgatados de trabalho forçado ou em condições análogas à escravidão, até 90 dias contados da data do resgate.
E para empregados domésticos, assim como empregados formais, começa a contar a partir do 7º dia, só que vai até 90 dias contados a partir da data da demissão do empregado. Muito mais do que uma determinação legal, o seguro-desemprego é um benefício valioso para o trabalhador, porque ele tem a proposta de custear o trabalhador por um período que ele se encontre sem condições financeiras, sem carteira assinada, para que ele consiga uma nova oportunidade de trabalho. A gente viu nesse vídeo as condições necessárias para o recebimento do seguro, o que envolve cada condição dessa, como no caso dos empregados domésticos, que precisam ter pelo menos 15 contribuições no período de 24 meses. E esse benefício é destinado para empregados formais também, de carteira assinada, demitidos sem justa causa, de empregadores, pessoas físicas ou jurídicas a ela equiparadas. Então a gente viu também que esse benefício, ele tem a proposta de custear o trabalhador em condições que ele não tenha como se manter, desde que ele não tenha uma renda para poder custear esse período que ele se encontra aí desamparado, sem carteira assinada. Mas lembrando que esse benefício, ele é destinado para trabalhadores. Então, no caso do trabalhador, ele ingressar numa nova organização, numa nova oportunidade de trabalho, esse benefício ele é cessado. E quando é recebida uma parcela indevida, essa parcela ela fica lá registrada no caderninho do governo. E quando o empregado ele vai solicitar o seguro-desemprego, o governo ele desconta essa parcela que foi recebida de forma indevida. Então, a proposta do seguro-desemprego é custear o trabalhador por um período em que ele se encontra necessitado. Então, em caso de uma nova oportunidade de trabalho, é cessado esse benefício. Com a implantação do e-social, as organizações elas fazem a informação da admissão do funcionário de forma imediata, então antecipada, um dia antes. Então não tem mais como esse benefício ele ser recebido de forma indevida, porque ele deve ser cessado imediatamente a informação da admissão. Mas acontece que algumas empresas ainda não estão no e-social, então pode ocorrer sim ainda de recebimento indevido. Mas para o futuro próximo aí, essas parcelas elas não vão mais ter como ser recebidas. Então o benefício do seguro-desemprego ele é um benefício importante para o trabalhador, ele é um direito legal garantido em lei e é muito importante para a vida pregressa do trabalhador. Todo funcionário de departamento pessoal e recursos humanos deve entender sobre como funciona o programa de seguro-desemprego, até para auxiliar os seus colaboradores nas condições necessárias para o recebimento, das parcelas, do prazo. E eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado com essas informações. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aqui o like para que a gente consiga compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e se ficou com alguma dúvida, não se esqueça, é só comentar aqui embaixo com a hashtag Luana Responde, que eu terei o maior prazer em respondê-lo. E até a próxima!